Olá, estamos aqui com o nosso próximo encontro voltado para o 6º capítulo da nossa disciplina Sociologia EAD, Faminas Muriaé e Faminas Belo Horizonte. Na 6ª unidade, nós trabalharemos com um livro em específico que está disponível na biblioteca do aluno, online, né, que é um livro relacionado aos autores Norbert Elias e John Scottson. Interessante a gente perceber que Elias, né, já é conhecido na sociologia mundial, principalmente com 2 livros, que é o Processo Civilizador e Sociedade e Indivíduo. E juntamente com John Scottson, Elias escreve um livro que vai ser uma referência a nível mundial, para que possamos entender um pouco a respeito das pequenas comunidades. O nome do livro é exatamente Os Estabelecidos e os Outsiders, Sociologia das Relações de Poder a partir de uma pequena comunidade. A análise que os autores fazem retrata especificamente sobre uma comunidade chamada ficticiamente de Ayrton Parva. A partir da análise dessa comunidade, os 2 autores definem conceitos de 2 grupos, que eles vão chamar de estabelecidos e o que eles vão chamar de outsiders. Os estabelecidos seriam os moradores já há 3 gerações anteriores, que já residiam há bastante tempo no local e que por esse fator seriam considerados superiores, que teriam uma tendência a uma dominação, que seria considerado melhor do que o grupo que seria ligado aos outsiders, que seria o grupo de pessoas recém-chegados. Então, enquanto que os estabelecidos seriam chamados de nobre, né, de superiores, senhor dos direitos e que se estabeleciam esses direitos dentro da própria comunidade, os outsiders seriam os excluídos, os mais novos, em consequência disso, né? Aqueles, inclusive, que eram considerados vilões, ou estrangeiros, ou intrusos, ou forasteiros. Então, vocês percebem que, a partir dessa análise, os autores estariam interessados em analisar relações rotineiras ou cotidianos relacionados a uma pequena comunidade, né, que na verdade é muito comum entre o mundo atual, né, que é muito comum entre nós. Nesse sentido, os estabelecidos, aqueles que já estavam residindo há mais tempo, teriam uma tendência a estigmatizar os outsiders. E é bem interessante observar que eles apresentam uma desigualdade social não baseada em poderio econômico, mas principalmente na residência da comunidade. Ou seja, aquele grupo que estava residindo há mais tempo numa determinada sociedade, que ele vai chamar de Ayrton Parva, teria a tendência de dominar o outro grupo, criando entre eles, então, uma desigualdade social baseada no preconceito pelo tempo de moradia e o tempo de residência. Então, nesse sentido, nós vamos dizer que existia entre eles uma relação de poder, baseado principalmente nos estabelecidos, né? Interessante também a gente observar que eram todos eles trabalhadores da mesma classe social e isso não era o definidor das relações sociais entre eles, mas sim, e afirmo, o tempo de moradia ou tempo de residência. Se nós trazermos essa análise para a atualidade, nós vamos ver que poderíamos aplicar em diversos momentos. Por exemplo, quando já existe um grupo estabelecido, pronto, e quando alguém vai adentrar por esse grupo, existe uma série de problemas ao se adaptar, né, principalmente aquele que está chegando de fora, em se adaptar a esse modelo instituído dentro do grupo. Obviamente que com o tempo, essas relações elas se minimizam e obviamente aquele que era considerado como estrangeiro, como diferente, ele tende a se adaptar ao grupo daqueles que estavam estabelecidos. Porém, isso demora um determinado tempo para essa adaptação. Observem vocês que a análise do livro, ela se baseia
em fatos que aparentemente poderiam ser passados de liso, sem qualquer tipo de análise. E os dois autores trazem isso como um fato social bem definido e bem analisado. Nesse jogo, vamos dizer aí, de estabelecido e de outsiders, nós vamos dizer que as crenças e os valores de comportamento não se davam pela diferença de religião, de salário, de classe social, já que todos eles tinham a mesma forma de trabalho, mas tudo seria definido pela chegada no lugar das pessoas. Nesse sentido, aqueles que tinham maiores lembranças, maiores memórias, maiores apegos em relação a esse local, estavam ou seriam considerados superiores em relação àqueles que chegavam. Então, todas as relações sociais instituídas a partir da chegada dos grupos, dessa diferença de grupos, seriam definidos principalmente por tempo de residência. Se aquele que estava naquele lugar tinha uma residência mais longa, ele teria uma tendência a dominar aqueles que eram recém-chegados. Se vocês forem, por exemplo, ao capítulo 7 do livro, vocês vão perceber que o capítulo se trata exclusivamente da fofoca. O que seria a fofoca? Nada mais do que um recurso utilizado pelos estabelecidos para denegrir, estigmatizar e provar a inferioridade dos outsiders. Então nós teríamos aí dois grupos, um ligado aos autores da fofoca e outro ligado à vítima da fofoca. Então, os estabelecidos teriam uma tendência a denegrir a figura dos outsiders, exatamente através de mexericos, de piadas, algo que pode ser muito comum, inclusive, na sociedade ou na comunidade na qual vocês, alunos, residem. Para os autores, quando o estabelecido criava uma fofoca a respeito do outsiders, era muito mais para dizer que aquela fofoca era algo que ele tinha como evidência, tinha como indivíduo, e muito mais para denegrir a figura do outro. Ou seja, é bem interessante essa análise, porque a fofoca ela serviria muito mais para falar do outro aquilo que era evidenciado em você. E nesse sentido, eu acredito que é o grande trunfo do livro. Observem vocês que esse tipo de análise voltado para sociedades reduzidas, menores, a gente percebe uma série de evidências que são muito próprias da vida do brasileiro, E nesse sentido, a fofoca ela é trazida de uma forma de análise crítica e que eu acredito que possa também ser analisado na comunidade na qual vocês residem. É isso. Qualquer dúvida, estamos disponíveis via online, via chats, via fórum. E no mais, bons estudos a todos e um grande abraço.